Fala pessoal, e hoje mais uma live com um assunto bem interessante a respeito de justa causa, ônus da prova, audiência de instrução. Hoje a doutora Juliane vai nos ajudar nesta live. Hoje, sábado, dia 18/4. Opa, a doutora Juliane está entrando. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal. Transmitir ao vivo. Vamos aguardar um pouquinho. Olá, doutora Juliane, tudo bem? Tudo aqui. Peraí, deixa eu... A minha internet está um pouco ruim, eu confesso, viu? Já é a segunda vez que eu tentei entrar e está um pouco travando, mas vamos Ai, a conseguir. minha, a minha também, eu vim para o interior e também, vamos ver como, tá no meu 3G, vamos ver como é que vai funcionar aqui. Eu também acabei colocando no 4G porque a internet de casa não 3G, tá boa. 4G, não sei. Olha, A internet não tá boa aqui, não. Mas vamos fazer essa live, se nossa, Deus quiser, vai dar certo. olha eu aqui, gente. Como eu pedi as amigas. Opa, deixa eu achar uma de maquiagem, gostei, gostei, pronto. Eu nem. Só- Tem essa opção de colocar maquiagem em tudo, que beleza. Já Tem, ajuda, né? olha aqui, já achei, gostei. Já, Olha já, aqui, mandar. É, ó, pronto. já Gostei. ajuda bastante. Ajuda, ajuda. Ontem eu vi de umas amigas e elas estavam trocando. Eu falei, olha, eu não sabia que dava, tinha essa opção de colocar. Eu também não sabia. É, Se eu vamos soubesse, eu não tinha nem feito maquiagem, né? Já aqui. entrava aí Enquanto isso, a gente, ó, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou aqui me. procurando um. Que Aqui, vou legal. voltar para maquiagem. Pronto. Olá, Aqui. pessoal. Jackson, Ilma, tudo bem? Boa noite a todos. Olá, Diego, Roberto, Duarte. Marcos. Ai, tem a Carla, Silvério. Júnior, todos sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje a respeito de boletim de ocorrência e justa causa. Será que o boletim de ocorrência é suficiente para a gente comprovar a justa causa? E desde já eu gostaria de agradecer, né, a participação da doutora, que é uma especialista em Ah, audiência. Nós vamos falar hoje sobre ônus da prova, testemunha, como faz, como perder o medo de não audiência. perdeu medo. Opa. Que Aí. são perguntas que, assim, e principalmente o advogado iniciante, né? Sim, bom, primeiro eu agradeço o convite, a oportunidade de dividir essa live com a doutora. Fiquei muito Ai, feliz pelo doutora. convite. E ao falar sobre audiência, é falar do meu dia a dia. Então, não tem dia para falar de audiência, não tem hora, é algo que eu tenho muito amor, eu gosto muito. Então, eu fiquei muito Então você feliz. gosta de adrenalina, né? De emoção. É emoção, emoção. Emoção. E, e a doutora é de Campinas, né? Isso, Campinas, Campinas, é. São Paulo. Você Essa trabalha em qual TRT? no TRT Perdão. da segunda região, em São Paulo, é o maior TRT do Brasil. E eu até estava comentando, semana passada eu fiz uma live com uma advogada de Minas Gerais. Então, Legal. a quantidade, a demanda, né, é bem menor e aqui em São Paulo nós estamos acostumados com isso, com emoção. Então são 90 varas e às vezes nós temos os atrasos de uma audiência, mesmo que colocamos na pauta de audiência um intervalo, mas às vezes o atraso ele é tanto que já cria ali toda uma emoção e a audiência é emoção. Ok, vamos dar boa noite para o Dr. Frederico Ceruti, novo presidente da Amatra, do Ai, que TRT2. legal. Seja Muito bem-vindo. bacana, muito legal. Não, assim, TRT2 eu fui uma vez, eu quase me perdi, assim, foi terrível. Olha, o coração quase chegou aqui na boca porque eu não sabia onde era. E é uma É, loucura lá dentro, né? não, Misericórdia, não, é já loucura. começamos pela quantidade, né? São 90 varas distribuídas em dois blocos. E aí, quando nós explicamos para os prepostos, para os clientes, então damos esse. Já começa
ao roteirinho até no momento de entrar. Então, olha, do lado esquerdo, bloco A, você terá Tem que ter um mapa. elevadores com andares pares, outros andares ímpares. Então, senão vira um desespero mesmo para encontrar. Então, imagina 90 varas, né? É um tribunal bem grande. Não, muito grande. Aqui em Campina nós temos 12 e às vezes a testemunha não consegue chegar, nem o reclamante que se perde. 12, só 12. Imagina 90, 90 é muita coisa, Deus me livre. Não, gente, eu acho muita Eu loucura. também, às vezes eu vou a Campinas, minha rotina é em São Paulo, mas dependendo da audiência eu acabo indo também. É um tribunal menorzinho. Menor. E assim, e você vê a diferença de audiência do TRT 15 para a audiência do TRT 2. Eu acho que do TRT 2, pelo menos a experiência que eu tive, é mais assim, vamos, para de enrolar, não gosto de enrolar. É muito mais rápida. Aí a audiência do TRT 15 aqui, o negócio é mais devagar. Ah, sim. E, né? A audiência que eu fiz recente também. Tivemos, tem a sala, são duas salas, né? Pelo menos na que eu fui. Sim. E aí tentava conciliar, se não conciliássemos, aí iria para outra sala. Tem essa oportunidade do diálogo, é que as pautas são bem extensas, né? E aí a dinâmica tem que É ir a outra, toque de caixa. inclusive assim, a questão de procedimentos, por exemplo. Se eu chego em São Paulo e falo, a minha testemunha faltou, beleza, vamos remarcar. Aqui, dependendo da vara, faltou, por que faltou? Qual o Mesmo? número do telefone dela? Vou Olha, ligar para ela agora. Já aconteceu. E aí, inclusive, foi uma advogada que só fazia audiência no TRT 2. E assim, foi meio que uma jogada que ela fez. Tava pela empresa. E assim, eu não sei o que passou na cabeça dela, não sei. Ela falou para o juiz que a testemunha dela não tinha ido. A juiz, mas ele trabalha ainda na empresa? Trabalha. E por que ele não veio? Não sei. Qual o não nome dele? apareceu, Ela não sabia. é. Na verdade, assim, não tinha testemunha. Ah, Qual o sim. nome dele? Aí Ah, é- o magistrado entendeu ali como um ato protelatório, né? Até litigância de Sim, má-fé, sim. né? Aí Porque ela não. falou, ai, mas isso nunca aconteceu no TRT 2, eles não querem saber o porquê, né? Porque assim, é muita audiência, então tem que ser um Não, negócio e não. rápido. E também tem a questão, né? A possibilidade, o artigo 825 da CLT, se não compareceu, é possível requerer o adiamento, né? Se Sim, não não, mas tiver. aqui, dependendo da vara, quer saber por quê. Por que faltou? Ele, inclusive, aí o pessoal deu o telefone de uma pessoa da empresa, aí o preposto, né? Ai, fala que é o fulano de tal. E aí falaram o nome para ele ligou pro cara e falou assim: por que você não veio pra audiência? Olha Aí o só. rapaz falou: mas ninguém me chamou. Ah, Uau! foi? Aí Não. ficou comprovado ali, né? Que era Não, um ato. não, aí é complicado, é complicado. Mas assim, para você ver que tem muita diferença entre um e outro, assim. Algumas especificidades, né? Sim. Mesmo que nós vamos seguir a lei, vamos seguir A a lei é a CLT, mesma, mas o sim, mas tem procedimento, algumas particularidades. Ah, mandar um abraço para Fran, alguns amigos, o Wagner, aproveitar com esse nosso distanciamento e a ausência das audiências. Eu adoro fazer live e ficar mandando, não, ficar mandando aqui. mandando A abraço, Anderson daqui Larissa, minha amiga também, e Lari. todos os seguidores, a doutora Nívia, muito prazer. Não sei se eu me apresentei, não me apresentei. Eu sou Juliane Silvério. Então, tem a página Audiência Trabalhista de A a Z, que surgiu desse dia a dia da audiência trabalhista. Então, desde que eu me formei, eu trabalhei alguns meses no escritório e logo comecei a fazer audiência. E me Uhum. identifiquei, e aí já temos 8 anos só fazendo audiência. E não, como eu não havia feito estágio, eu fiz letras na minha primeira formação, então eu lecionava durante a faculdade. Então, quando Uhum. eu saí quando prestei a OAB, passei e comecei a trabalhar, eu não tinha prática jurídica
assim, Nenhuma. zero, zero mesmo. Então eu comecei ali na raça, fazendo audiência, sem. E uma amiga do interior me pediu para fazer em São Paulo e eu falei, mas eu nunca fiz. Ela faz, eu te oriento, mas eu preciso muito que você faça. Fiz. E aí acabei gostando, um foi indicando para o outro. Eu saí do escritório que eu trabalhava só para fazer audiência. E Olha aí que eu bom. pensei, eu falei, eu quero compartilhar algumas dicas com quem está começando a fazer audiência, quem é de outra área, e para tentar facilitar e não passar pelos perrengues, Ah, mas no começo, pelos olha, perrengues que eu passei, pelos, né, os percalços, e mas acredite, mesmo tentar com facilitar estágio um é pouquinho. complicado. Mesmo com estágio ainda, fazer audiência é muito dinâmico, é prática, né? Não adianta. É bom você ter alguém que te oriente, que te ajude, que dê algumas dicas, né? Mas, de qualquer forma, a audiência é prática. Eu acho que o seu vídeo travou. Gente, vocês estão me vendo, me ouvindo? Dei um ok aí, um oi. Vocês estão me vendo? Jussiara, cadê aqui? Vamos ver se a doutora entra. Ah, tá. Então, você sim, perfeito. Ela acabou saindo, a internet dela acabou saindo. Emerson, que legal. Larissa, tô com saudade, filha. Volta pro Brasil. Que é isso, gente, né? Emerson Crispim, você. Ah, o Emerson, o Everton, perdão, Everton estudou comigo. Tudo bem, Everton? Vamos esperar aqui, ver se ela consegue entrar, aguardar um pouquinho. Ela conseguindo, a gente já continua a live. Vamos ver. Deixa eu só ver aqui. Mandei mensagem para ela no WhatsApp para ver se ela consegue. Então, queridos, hoje nós vamos falar a respeito de boletim de ocorrência, né? Que é um documento oficial. Ó, ela falou que voltei. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Que é um documento oficial que, assim, presume-se verdadeiros fatos alegados. E aí a doutora Juliane vai informar vocês, vai explicar melhor o conceito de boletim de ocorrência. Vamos ver se ela consegue entrar, visualizar, transmitir. Vamos aguardar um pouco. Deu aqui. Deixa eu pôr. Voltou. Eu voltei. Aqui. A internet eu desliguei e voltei, acho que a Reiniciou. dona vai. Reiniciou. Perfeito, perfeito. Aí eu vi que a E, doutora estava falando sobre o boletim de ocorrência, né? isso. Então, deixa eu aproveitar aqui para a gente não perder muito tempo. Então, o que é o boletim de ocorrência? Ele é um documento e ele é unilateral. E nesse documento, que é lavrado na delegacia de polícia, né, no DP, ele é a notícia de um crime. Então, ali há uma notícia crimes, né? Não, então, só tem uma das partes falando sobre o crime. Ali não é considerado um crime, porque é necessário concluir o boletim de ocorrência, instaurar o inquérito Um inquérito. policial, tem todo um processo para definir e comprovar o crime. Então, só o boletim de ocorrência é um indício, é só uma narrativa de um crime. Ah, daqui boa noite também, acabei de ver entrar o Isso. Bruno. Então a Boa gente noite, pode chegar à Bruno. conclusão, pelo fato de ser um documento unilateral, Unilateral. e assim, é muito complicado você apenas chegar com um boletim de ocorrência para comprovar uma justa causa. Não vai virar. Por quê? É Exatamente. exatamente por causa disso. Só uma pessoa foi ouvida. E na Justiça do Trabalho eu preciso colher os depoimentos obrigatoriamente, né? E a justa causa em si é a
pior das penalidades e a penalidade mais gravosa que tem. Então, a prova tem que ser extremamente robusta, não é só um documento simples que eu consigo comprovar, unilateral, que eu consigo comprovar a questão da justa causa, né? Inclusive, tem a questão do princípio do contraditório e da ampla defesa que precisa ser verificado. Então, se só uma pessoa foi ouvida, como é que fica a questão do contraditório, né? E da ampla Sim. defesa? Não E vira. e só o boletim de ocorrência, ele não é a constatação de um crime, é só a notícia de um crime. Sim. Então, o crime ele precisa ser comprovado, tem a questão da autoria e materialidade comprovada, e aí sim teremos a constatação de um crime, mas, como a doutora Perfeito. falou, só o boletim de ocorrência Não. não comprova a justa causa. Nós temos ali um conjunto probatório para ser analisado: depoimento das partes, o boletim de ocorrência, testemunhas, tá? Para de fato ficar comprovada esse ato tão gravoso, esse ato grave, né, que justifique a ruptura do contrato de trabalho por De forma parte tão gravosa, né? tão gravosa. E Perfeito. aí nós temos que lembrar do artigo 482 da CLT, que traz o rol de possibilidade, o rol de fatos, né, Que que, podem ser já. que caracterizam a justa causa, né? Lembrando que é um rol taxativo, então o fato ele deve ser enquadrado em uma dessas alíneas elencadas no artigo 482. E Então, aí tem não. uma pergunta aqui do Júnior, doutora. Para justa causa, é necessário antes ter comprovado outras penalidades contra o funcionário ou já pode, na primeira situação grave, já demitir de vez? Júnior, eu tenho falado sobre justa causa esse mês inteiro. Assim, a questão da gradação das penalidades vai depender do ato. Se o ato for gravoso, assim, ó, algo extremamente absurdo, sim, eu posso demitir por justa causa direto. Inclusive, o exemplo que eu falei a respeito disso tem uns 3 dias atrás, na live que eu fiz, fumar. Fumar no ambiente de trabalho é grave? É. Se tiver um regulamento Sim. interno proibindo. Eu tenho um Uhum. regulamento interno proibindo, eu tenho placas proibindo, é proibido fumar. É grave? É grave. O cara descumpriu um regulamento interno. Mas eu posso aplicar justa causa direto? Depende. Se tiver numa empresa que não tem nenhum tipo de explosivo, e assim, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Se eu fumar, não vou matar ninguém, nem vou morrer. Eu preciso da gradação das penalidades, porque eu tenho um regulamento interno que ele infringiu. Então, eu vou aplicar uma advertência, depois a suspensão, depois a justa causa. Agora, se eu tenho uma empresa que é proibido fumar, tem regulamento interno, a pessoa foi treinada, e ele sabe que se ele fumar dentro da empresa, ele pode explodir, morrer e matar todo mundo, é um ato gravoso. Não preciso da gradação das penalidades. Então, a gente tem que analisar caso a caso. Não dá para ter uma resposta, é claro, alguns casos sim, mas, por Sim, exemplo, como a doutora falou de fumar, então tem um contexto ali social que deve ser analisado e não somente esse fato isoladamente. E aí, perfeito. como bem a senhora doutora destacou, nós temos alguns princípios relacionados à justa causa, e o princípio da proporcionalidade ele deve ser levado em consideração, né? Esse Sim, ato, qual a proporção? Esse ato, ele é grave o suficiente ou não? É um ato em que uma advertência, uma suspensão. suspensão justificaria que esse funcionário permanecesse na empresa ou não. Perfeito, Ah, perfeito. Então tem que analisar todas essas questões. E aí a gente pergunta de quem é o ônus da prova com relação à justa causa. Eu, reclamante, entrei com ação falando, não sei por que fui demitido por justa causa, coitado de mim, eu não fiz nada. Ponto. De quem é o ônus da vamos prova? lá, vamos lá. Nós devemos levar em consideração o princípio da continuidade do contrato de trabalho. Então, o ônus da prova em relação à justa causa é da reclamada, é da empresa, ela que deverá comprovar com documentos, testemunhas, o fato que ensejou a justa causa.
justamente porque o reclamante ele não tem acesso em algumas, né, a essas provas. Então, o ônus da prova de comprovar a justa causa é da É da empresa. empresa. Inclusive, tem a súmula 212 do TST que fala que, em caso de demissão, o ônus da prova é sempre da empresa. E Sempre da também empresa. a questão do artigo 818, o inciso segundo, fala que se a empresa está alegando fato impeditivo do direito do autor, então ela vai ter que provar. E, Inclusive, um livro que eu li do Sérgio Pinto Martins, ele fala isso, que pelo fato da empresa alegar fato impeditivo do direito do autor de receber as verbas rescisórias indenizatórias, então o ônus, querido, vai para ela. E vai tem que pra- ser muito bem provada, né? Não é pouco, não. E aí a gente entra, como eu posso comprovar essas questões, né, com relação à justa causa? Documentação, Uhum. lógico, se tiver, né, a questão da gradação das penalidades é extremamente interessante ter toda a documentação, porque não adianta eu falar, eu falei, eu adverti, cadê os documentos dessa advertência? Né? Tem que provar. Então, assim, documentos, gravações, os prints da vida, de WhatsApp, de Facebook, das redes sociais em geral. Então, assim, eu consigo comprovar, além de documentos, vídeos e etc., também através da testemunha Da em testemunha. audiência, Isso. que é extremamente importante. E aí eu te pergunto, doutora, qual a importância da prova testemunhal no direito do trabalho? Sim. Como a doutora bem citou, nós temos um conjunto probatório, né? Temos a questão documental, que nos traz ali provas, né? O indício de prova. Então, a gente tem a verdade real e a verdade, né, formal. Então, com a testemunha, nós vamos dar ali validade para aqueles documentos, dependendo do fato alegado na justa causa. Então, a testemunha é muito importante. E, por exemplo, se a empresa tem uma prova documental, tem a testemunha, o reclamante, de repente, essa justa causa não foi de fato algo ali, se deixou ali algo que não ficou tão provado, né? Vamos dizer assim. O reclamante ele vai poder ter o direito da contraprova, apresentar também as suas testemunhas e contrapor ali aquela prova ou aquele fato alegado pela empresa. Então, a testemunha realmente ela é importante não só para a justa causa, mas temos também a jornada de trabalho, todos os outros pedidos elencados na petição inicial. Testemunha, né? Muito, 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 muito importante. Importante. Só teve um caso que eu vi, né, de uma das empresas que a gente cuida, que não precisou da testemunha, mas assim, porque estava extremamente claro. Foi agressão física do reclamante contra dois colegas e tudo foi gravado, estava tudo Sim, gravado. Então, tá. assim, cheguei em audiência, já falei, excelência, estou aqui com a Tem uma gravação do que convicção. aconteceu, entendeu? Ele foi demitido no outro dia, então foi de fato imediato. Bater num outro funcionário, agressão física, é extremamente gravoso, então não Sim, precisa da questão da proporcionalidade, da gradação das a gradação. penalidades. E aí o juiz falou: olha, diante dessa filmagem eu não vou ouvir ninguém. É você? Ele só virou pro reclamante e falou: esse daqui é você? Sou eu. Sim, Acabou. ele confessou ali o fato, então. E tem, por exemplo, temos a linha M, né, que fala por exemplo, se não tiver o motorista que não está em ordem com a sua carteira de habilitação, né, ou está Uhum, vencida. Então, ali é uma prova documental. perfeito. Nesse caso, não há necessidade da prova testemunhal, porque nós já temos uma prova documental que ali justifica A demissão a dele. demissão. Né? Perfeito. Mas, assim, em regras gerais, a testemunha é extremamente importante, gente, extremamente importante. E aí eu respondo uma das perguntas que o pessoal mais fazem para a gente, né? Como deve ser a preparação do advogado para a audiência?
Uma vez eu postei aqui, doutora, veja só o absurdo. Eu postei que o advogado ele precisa estudar o processo completo. Não dá para você chegar para uma audiência e ser pego de surpresa com documento que você não viu, com petição que você não leu. É muito complicado você fazer uma audiência sem ter olhado o processo. E assim, Exatamente. recebi uma mensagem de uma advogada, foi extremamente mal criada. Ah, mas paga uma miséria e ainda quer que a gente estude o processo? Ah, mas Ah! Eu, como eu assim, nem né? respondi, eu nem respondi. Eu falei, não vou responder. Se tá pagando miséria, é porque não tá nem estudando o processo. Ó, veja só, você vai para uma audiência sem estudar processo? Não rola. Não Então, tem assim, como, qual é a né? preparação obrigatória do advogado? Primeira coisa, tem que estudar o processo completo. Estudar. Né? Tem, né? Nem que faça leitura dinâmica. Sim, sim, tem, Faz tem, leitura dinâmica, você tem que ir inclusive olhando. para ter a segurança, né, saber o que de fato está acontecendo naquele processo. E nunca caiam naquela, faz audiência só para adiar. Não, não, não há certeza. Não Saiba do que tem. está Ah, não acontecendo. vai ter instrução, eu não vou nem estudar. Não faz isso, que mete o louco, o negócio inverte, você vai ter que instruir. E aí? Como é que faz? E também outra coisa que eu vejo assim muito, que eu acho particularmente um erro, é chegar em cima da hora, 5 minutos antes, e não ter conversado com ninguém. É um erro também que assim, eu prefiro chegar muito mais bem cedo e ficar lá aguardando do que chegar em cima do horário e não ter a possibilidade de conversar com o meu cliente, com as testemunhas, que inclusive a doutora daqui a pouco vai falar a respeito disso. E aí eu te pergunto, como fazer para diminuir o nervosismo na hora da audiência? Tá. Então, se nós falarmos do nervosismo em relação ao advogado, às partes, vamos lá, ao advogado. O Vamos no advogado, geral, vamos no geral. o que vai fazer com que ele se sinta seguro? A leitura do processo, saber o que está sendo pedido ou pela reclamada, qual a linha de defesa. Então, ter conhecimento do processo vai trazer segurança. Em relação ao reclamante, o que, que eu falo para os reclamantes? Você veio aqui falar o que aconteceu. E se isso é o que está na petição inicial aconteceu, você não precisa ficar nervoso para relatar aquilo como foi. Então, Porque se assim, é verdade, você pode perguntar 500 vezes, de maneiras diferentes, a resposta vai ser sempre a mesma. sim, então tentar ali trazer de uma maneira mais descontraída, mais leve, e que ali vai ser algo tranquilo e explicar, né? Olha, explicar para o reclamante também qual é o trâmite da audiência. Olha, primeiro você, Como funciona, né? via de regra, você será ouvido primeiro, depois a empresa, depois as nossas testemunhas, tentar ali aproximar ele desse ambiente desconhecido que realmente traz ali um desconforto. Em Perfeito. relação ao preposto, a mesma coisa, né? Então, olha, nós eu geralmente eu faço um bate ali com a defesa, né? Então, olha, as datas de entrada, saída, a função do reclamante, o que está sendo pedido, qual a linha de defesa. Então, também trazer para o preposto que ele obrigatoriamente precisa ter conhecimento dos fatos, né? Antes não havia obrigatoriedade de trabalhar na empresa e hoje não, né? Hoje não há necessidade, Antes havia é obrigatoriedade, hoje já não obrigatório. mais. Hoje não, após, né, a reforma trabalhista. Então, tem Precisa essas conhecer os questões. fatos, né? Precisa conhecer os fatos. E para as testemunhas é a mesma coisa, né? Primeiro, vamos partir da boa-fé processual, e se a testemunha veio falar algo que de fato aconteceu, que ela presenciou, que ela ouviu, então ela vai falar ali com tranquilidade como aconteceu. Então, eu falo, não é orientar a testemunha, mas identificar se aquela testemunha vai conseguir provar o que está sendo pedido. Então, se identificou que ela é do período do que está sendo alegado, se ela de repente entrava e saía no mesmo horário do reclamante, se ela vai falar o que de fato aconteceu, não há motivo para ficar nervoso. Então eu levo nesse sentido. Olha,
você veio aqui contar o que aconteceu. Conta pra mim. Então eu falo assim, conta pra mim, o que que aconteceu? Então, levar essa audiência de uma forma leve, né? E tentar ali num bate-papo. Então eu falo, vamos conversar um pouquinho? Me fala. Então não sou eu que passo as informações para a testemunha, eu pergunto. Quando é que ele trabalhou? Ele trabalhou, trabalhou com ele? De quando a quando? Que Qual horas? horário? Qual horário? E já identificar. De repente, se você observou, veio uma testemunha, você trabalhou com ela? Não, não trabalhei, eu era de um turno, eu não via. Então vamos lá, qual a necessidade dessa testemunha estar lá? Precisa fazer essa análise. Então, É demais. conversar com a testemunha de uma maneira tranquila, para que ela se sinta ali num ambiente menos estranho, né? Então, Sim. também falar o que pode acontecer, quais são as possibilidades, as supostas, vamos dizer, Perguntas, como serão as perguntas. perguntas? Né, explicar que o advogado vai perguntar Explicar. para o juiz vai perguntar para ela, em que só responde quando o juiz perguntar, responder de maneira objetiva, responder Que não sempre, pode ficar olhando pra gente, não olha pra mim. Eu até sempre falo, porque, não olha pra mim. né, a função do advogado não é orientar a testemunha, ele é apenas identificar se aquela testemunha vai conseguir provar o que está elencado na petição inicial. E mesmo assim, é por isso a importância de chegar cedo ou de fazer uma reunião antes, mas precisa conversar com a testemunha Precisa antes. conversar. É obrigatório, porque não dá para você chegar. Se você conversou e perguntou os fatos, a chance de ainda dar algum problema lá na frente ainda é grande, viu? Não é, sempre dá, sempre sai audiência bonitinha assim. Tem hora que, uma vez eu perguntei para minha testemunha, eu falei assim: é obrigatório chegar antes? Tem alguma determinação na empresa para chegar 15 minutos antes? Não, doutora, não tinha. Não precisa chegar antes. E você chega a que horas? Ah, eu vou de carro, eu chego assim 5 minutos, 4 minutos antes. Tem certeza, né? Tenho. Ok. Quando entra na sala da audiência que eu pergunto, eu chego com 20 minutos de antecedência. Eu Já falei, mudou. como assim? E aí eu fiz umas 3 perguntas sobre a mesma coisa para ver se ela se tocava e mudava o depoimento. Eu Já falei, mudou. quando eu saí, eu falei assim, o que você tinha falado para mim aqui dentro e o que você falou lá? Eu não entendi. Eu não entendi sua pergunta. Eu falei, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu não sei se é É, maldade, eu não sei. Às vezes eu acho que é maldade, porque eu sempre falo, inclusive, para as testemunhas. Se você não entendeu a pergunta, você pergunte. Não, Excelência, eu não entendi. O que o senhor quer dizer com essa pergunta? Você pode falar para o juiz não é um bicho de 7 cabeças. Você é. precisa perguntar para ele. Você não pode responder uma coisa sem ter entendido. Não faz isso, pelo amor de Deus, né? Ó, o Júnior. Outra. Pode Não, falar, perdão. desculpa, doutora. Tá, só para concluir. Tá, Outra conclui. audiência que eu tava pelo reclamante. Aí, pedindo vínculo e tudo. Aí chega a audiência, aí eu pedi a inversão do ônus da prova, o juiz concedeu, primeiro foi ouvir as testemunhas da empresa. Chega a primeira testemunha da empresa, o juiz perguntou: você trabalha na empresa ou trabalhou? Não. Você conhece a reclamante? Não. Aí eu olhei assim, tá fazendo o quê Ok, aqui? aqui. Eu acho que não deu tempo da advogada perguntar nada para a testemunha. E para você ver a importância que tem. Não é instruir a testemunha do que ela vai falar. Olha, você tem que falar. Não. A testemunha vai ter que falar o que presenciou. Eu sempre falo, não invente. Se você não lembra, se você não sabe, não invente. Fale para o juiz. Eu não sei, eu não vi, eu não presenciei, eu não posso falar o que eu não vi. Ponto, morreu o assunto. Mas não começa a fantasiar ou a inventar coisas, porque o menos é sempre mais. É, Se sim, sim, se não, não. não, realmente. E a gente trata sempre de uma questão ética e da boa-fé mesmo, né? O Júnior fez uma pergunta aqui. O advogado pode fazer perguntas para a testemunha que o seu cliente convidou? Sim, a testemunha convidada pelo próprio cliente, então é o primeiro momento, será feita as perguntas, o Por advogado, você. né? O É, próprio é, advogado fará, quer dizer, o próprio advogado fará para o juiz e o juiz fará a pergunta, depois vai dar oportunidade para a parte contrária também
fazer perguntas para a testemunha. Então, Perfeito. as duas partes podem fazer perguntas, tanto para a testemunha convidada por ela, como para a testemunha convidada pela parte contrária. Só que quem faz Perfeito. primeiras perguntas é quem a parte que convidou fará primeiras perguntas. Claro, o juiz também fará as As perguntas perguntas dele, se quiser. necessárias, isso, né? E dará oportunidade para outra parte também. Aí estão perguntando aqui a questão: caixa roubando, precisa advertir? Não, roubo, Já furto, na verdade, né? Não é roubo, é furto. Nos casos de furto, é extremamente gravoso, é justa causa na hora. Só que você precisa ter provas. Não adianta você alegar que uma pessoa está te furtando, depois você não tem provas, aí fica complicado. Mas se você tem que primeiro se munir de prova, de documentos, para depois. Porque se ela começou a te furtar, não vai parar. Ela vai começou e vai. E você fica de olho e juntando as provas para quando você tiver as provas necessárias, justa causa. A Cláudia Apostólico fala alguma coisa aqui. O que eu faço, além de contradita, não entendi direito a pergunta. Talvez seria Cadê, Cláudia? então, sobre a contradita da testemunha, qual que é o momento processual? Então, só aproveitando essa questão. Tudo que eu Após a faço é mesmo. qualificação, a testemunha entrou na sala de audiência, sentou, vai ser qualificada, né? Nome, endereço. Após a qualificação, é o momento que o advogado vai falar, excelência, Antes da advertência do antes da juiz. Porque se ele advertência. advertir, você perdeu o prazo. Precluiu. Então, após a qualificação, antes da advertência. E o que eu geralmente o que eu faço até para não esquecer ou para não perder esse momento, falo, excelência, eu já após a qualificação vou contraditar. Já estou dizendo, eu sei o momento processual para contraditar a testemunha, só já estou ali dando né, vou Uma contraditar. dica, isso. Aí ele já pergunta, pelo que você explica? Nossa, mas tem cada caso que os advogados vão contraditar sem pé nem cabeça. Aí o juiz, doutor, pelo amor de Deus, não se enquadra em nenhuma das alíneas. Vai continuar com isso? Não vou nem constar. Vai manter, né? Vai manter. Então, assim, é importante, só faz a contradita se aquela testemunha, se seu cliente te noticiou ali, olha, era realmente amigo, ou é meu inimigo, então são parentes. Então, assim, de fato, algo consistente. Senão você só tá Teve uma ali. advogada, doutora, que falou assim: a minha testemunha, eu estava pela empresa, a minha testemunha foi ser ouvida. Aí a advogada da reclamante falou: quero contraditar. Pelo quê? A testemunha da empresa é amiga íntima, foi amiga íntima da minha reclamante. A juíza, amiga? Mas elas são amigas ainda? Não, não são, mas foram amigas íntimas. A juíza, mas são inimigas? Não, não são. Doutora, não estou entendendo, né? Não estou entendendo o que você quer. Aí tem outra pergunta aqui a respeito. Tem que haver sempre um procedimento administrativo para a justa causa? Não, Júnior. Não, Pegou a pessoa fazendo, já pode demitir por justa causa, dependendo do ato. algo. Ou se você começar a aplicar a gradação das penalidades, como na desídia. Faltou hoje, advertência. Faltou amanhã, suspensão. Faltou depois, justa causa. E aí eu tenho que comprovar as Toda penalidades. essas. Esse caminho, né? Esse caminho. Então não precisa de processo administrativo, mas dependendo do tamanho da empresa, quanto maior a empresa, mais é necessária a questão de um inquérito interno, né? Uma sindicância, assim, dependendo do tamanho da empresa. Quando a empresa é pequena, nem tem isso, mas as grandes têm. Tem outra pergunta aqui, tudo que eu faço, a parte do testemunho dos clientes. A instrução trabalhista é uma caixinha de surpresas, doutor do É uma céu. caixinha, com certeza. É por isso que eu falei que a doutora adora emoção. É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha. Deixa eu só Realmente. ver a última. A testemunha é fundamental para a primazia da É realidade. realidade. Tem que ser, mas é um problema sério essa questão. Até quantos dias pode dar justa causa sem dar perdão tácito? Depende muito do caso. Se você for abrir uma sindicância, concluiu a sindicância, você já tem que aplicar a justa Já. causa. Se você descobriu que o cara eu tenho gravação, como naquele caso, que o reclamante agrediu o outro funcionário, por que eu iria esperar para demitir ele? Não tem lógica.
Eu posso demitir na hora, eu posso demitir amanhã. Se você passar uma semana, 2, 3 semanas, você vai ter que explicar o porquê da demora. Uhum. É, senão, né, nós temos o É. princípio da imediatividade, né? Tem que ser algo. Imediatidade. É, Advogado com procuração nos autos pode testemunhar? Não. Ele não é advogado que conduziu a audiência, mas tem nome dele na procuração. Doutor, não. Não. Do advogado testemunha com procuração nos autos, o não. advogado com procuração nos autos pode Só testemunhar? se ele Não. não tivesse procuração. Aí ele poderia testemunhar, poderia ser preposto. E o nosso tempo já está quase, né, indo embora. E Sim. deixa eu só ver o que a gente poderia concluir aqui E a, aí, a se ele questão. tem procuração, ele já demonstra que não é imparcial, né? Já feriu e tem também a questão ética, que estaria Sim. ferindo o código, né? Que disciplina. Uma coisa que eu acho bem interessante, a questão de você ouvir o preposto ou, né, o reclamante, se você está, dependendo do lado que você estiver. A doutora acha interessante ou Sim, acha sim. desnecessário? Não, importantíssimo. Primeiro, porque o objetivo do depoimento é obter a confissão. Então, no depoimento do reclamante, por que eu faço questão de ouvir o reclamante? Porque ele pode confessar. E o que é confessar? Falar algo diverso do que está na petição inicial. Então vamos lá. Está na petição inicial que ele trabalhava das 8 da manhã às 20 horas. Então é o fato que está alegado na petição inicial. E quando o juiz vai perguntar qual o horário de trabalho? Ah, eu entrava às 8 e saía 2 da tarde, por exemplo. Opa! Então, ele confessou, ele falou algo diverso do que está na petição inicial. Então, Eu é muito. sempre escuto, eu sempre escuto. Aí tem juiz que não gosta. Ai, teve um que levantou os olhos. Ai, o que é que você quer perguntar? Eu falei tudo. Eu vou perguntar tudo. Sim, É meu direito, eu vou ouvir tudo, porque claro. uma hora ele escorrega. Se ele tiver, se eu sei que ele está mentindo. É, Quando eu sei e o que é contrário, verdade, e o contrário também, né? Quero ouvir o preposto? Sim. Isso quando nós temos sim. questões de fato, né? Ah, obrigada, Quando tem doutora. questões para provar, né, que precisa de testemunha mesmo para provar. Se for Se for. documental, não É? rola. Ai, a Ju tá saindo de novo, a minha impressão. Ju, Oi, oi, voltou. tô por aqui. Voltou. E aí o Gabriel falou: se for aceito esse testemunho do advogado, o que devo fazer? Contradita imediatamente por interesse na causa. Sim. Tá nítido o interesse na causa. O cara é patrono no processo. E Ele não se pode ser testemunha. importante também, se a contradita não for acolhida, consignar os protestos, Não depois esquece dos protestos. consignar os protestos, reiterem razões finais, tudo isso para ficar ali documentado e ter fundamento para um recurso futuro. Perfeito. E a questão também, inclusive, que aqui eu não sei o TRT2 como é que tá, mas o TRT15. Exemplo, não deixou ouvir minha testemunha. Eu protestei, beleza. Mas ao Uhum. final da ata consta, né? A audiência encerrada com a concordância das partes. Só Tá. pelo fato de constar lá no final da ata a concordância das partes no encerramento da instrução, o tribunal daqui está falando, cara, você aceitou, né? Concordou, né? Você concordou com o Não há encerramento da mais instrução. provas, né? Não há mais provas a produzir, todo mundo concorda com o encerramento da instrução. Então, aconteceu isso, a sua testemunha ia ser ouvida, que você queria, né, que fosse ouvida uma testemunha, o juiz não deixou, você constou os seus protestos, olha o final da ata. Já aconteceu aqui, aí eu falei, excelência, não, eu não concordo com o encerramento da instrução. Ela aí apagou, assim, muito, daquele jeito, né? Muito satisfeita. É. Muito Ó, satisfeita. cadê? Ah, Cristiane, venha para São Paulo após a pandemia. Eu estou no fórum praticamente de segunda a quinta, às vezes sexta-feira. Às vezes, dependendo se tiver Me audiência. manda uma mensagem no direct, eu passo meu telefone, será um prazer, pode passar o dia comigo. Eu faço com o maior prazer, já te insiro nesse ambiente, te apresento para os outros advogados, para as amigas, e a gente faz. Eu brinco assim, falo, não.
como viver sem audiência. Eu passo o dia inteiro vendo amigos, conversando, estudando. Então, é Que algo bom. que eu realmente amo. Bem Não, assim, fazer ser um audiência é muito bom. É prazer. sempre ter uma emoção. Quando quem gosta de emoção, gosta de audiência. Não tem pra onde, né? Ah, que É, e se você lindo. for de Campinas, também aqui da região de Campinas, também está convidada a participar comigo das audiências. E Ah, então, gente, basicamente é isso, né, doutora? Que a gente até peraí. passou do horário. Eu falei que era Deixa eu meia só. hora, mas Imagina! Mandar aqui um abraço. Muito obrigada aqui. R. Lara Martins, muito obrigada pelo elogio. Uma que honra receber legal. elogio de um doutor tão conceituado. Fera, fera ele, imagina. Que isso. A Ótimos Cláudia esclarecimentos. Apostólico, e no encerramento também consignados protestos, foi o que a doutora acabou de mencionar. E também a Uhum. oportunidade das razões finais, reiterar os protestos. É De uma cerceamento de defesa, né? Não. Alberta, ótimos esclarecimentos, muito obrigada. A Alberta também é minha amiga, participou do projeto. Eu moro em São Paulo, isso será um Que bom, prazer. já tem alguém para Será? colar, né? Eu sou vizinha do fórum. Em 12 minutos eu estou no fórum. Ó, e para Então, ser realmente, bom estou lá. audiencista, tem que fazer audiência. Tem que É. fazer audiência. Tem que assistir a audiência. Tem que assistir o erro dos outros, E né? os nossos E também, os porque nossos também. nós cometemos, aprendemos. Essa Todos de uma é a novidade. dinâmica. Essa é a Todos de uma dinâmica. novidade. Essa é a dinâmica. E é isso. Espero que Espero vocês ter. tenham gostado, né? Doutora, mais uma vez, muito obrigada por Eu ter que aceito o convite. A agradeço. gente precisa marcar outra para falar só de audiência e passar uma hora. Passo aqui. Mandar um. Peraí, deixa eu voltar aqui. Mandar um beijão para o pessoal que está assistindo, todos que assistiram da minha página, da sua página, meus amigos. Elaine Todos. Navas, um beijo, Albertinha, Andréia, Cris, tô te esperando, Maicon, Ellen. Ellen, uma das primeiras audiências, logo quando eu comecei a fazer, eu fiz, a Ellen Oliveira fazia quartia diversa. E aí, nós, no dia a dia, fizemos uma amizade muito legal. Foi bacana. Perfeito. Um beijo, Gente, meninas. obrigada a todo mundo, obrigada, doutora. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo, gente. Bom final de semana.